Olá, estamos de volta mais uma vez. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que a cada dia mais ele se torna importante devido à quantidade de crianças que tem sido fechado o diagnóstico, que é o transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA, né, ou simplesmente autismo. Eu já tenho um tempo, né, uma boa experiência trabalhando com crianças autistas, e eu trouxe para vocês hoje uma colega, que é a doutora Waslane Bittencourt Saraiva, psicóloga. Já trabalhamos várias vezes em algumas terapias em conjunto com essas crianças, né? E nós viemos conversar hoje sobre as demandas maternas a respeito dessas crianças, né? Quando eu falo de demandas maternas, a gente estende também para os pais, para os cuidadores e para aqueles que abraçam essa criança, porque nós sabemos que existem muitos casos de abandono, nós sabemos que existem muitas situações onde essas crianças elas são cuidadas por pessoas que têm grau de parentesco ou não, né? Então considerem essa conversa de hoje para você, cuidador, cuidadora, né? Muitas vezes nós vamos usar o termo aqui mães, mas esse vídeo ele se estende para todo cuidador, para todo aquele que tem uma criança com transtorno do espectro autista em casa. Nós sabemos que esse transtorno ele tem 50 anos de pesquisa, mas ainda nós da área da saúde temos as nossas limitações com relação a ele. Ele é diferenciado conforme a criança. Eu costumo observar muito que o contexto familiar também ele interfere bastante no desenvolvimento dessa criança, no comportamento dessa criança, né? Um dos traços mais marcantes do autismo é a inaptidão para a inclusão social, né? E vários fatores familiares, eles durante o desenvolvimento da criança, nós viemos observando que eles têm sim a sua importância e eles interferem sim em quem vai ser essa criança no decorrer da sua vida, né? Na quantidade e na qualidade de coisas que essa criança ela vai ser capaz de aprender, né? E para isso a gente precisa conversar, a gente precisa estar instruído, a gente precisa correr atrás de pesquisas, né, com um bom embasamento teórico e prático também. Conta muito também a experiência do profissional que você vai colocar essa criança para fazer diversas terapias, porque nós sabemos que as crianças com TEA, elas precisam de uma equipe multidisciplinar para estar fazendo o acompanhamento dela. É interessante que esse diagnóstico seja feito precocemente, né, para que as terapias elas tenham uma melhor resposta, né? É importante nos primeiros sinais, né, que vão se dar por volta, antes até mesmo dos 12 meses, a criança já começa a apresentar os primeiros sinais. Classicamente, nós sabemos com base em pesquisa que as manifestações elas começam os sinais clássicos, né, entre os 36 meses de idade, por volta ali dos 36 meses de idade. Mas a gente já consegue observar algumas coisas como atraso
atraso no desenvolvimento entre os 12 e os 24 meses de idade, né? E como eu falei, antes mesmo dos 12 meses, a gente já consegue observar alguma coisa. Então, se você, mãe, as primíparas, elas geralmente vão ter essa dificuldade, mas as mães que têm mais filhos, ou que eu acho que já são tias, que conviveram com o desenvolvimento dos seus sobrinhos, fiquem atentos ao desenvolvimento dessa criança. Observe se essa criança não está atrasando em alguma fase do seu desenvolvimento, se essa criança está quieta demais ou está agitada demais, se está chorosa demais, agressiva demais, se de repente é uma criança que começa a apresentar o que a gente chama de estereotipias, né? Movimentos repetitivos, movimentos de balanceio, movimentos com as mãos, algo que às vezes você toma por é um tique, é um toque que ele tem, né? Fique atento que às vezes isso são sinais que a criança está lidando, dificuldade de interação social, não só com a família, mas com os seus pares, dificuldade de interação com outras crianças. Observe a sua criança, né? Nós sabemos que existem sim o tempo da criança de se desenvolver, né? Cada criança é uma criança diferente e ela tem seu tempo de desenvolvimento, mas o que foge daquele padrão, né, de uma forma exorbitante, de uma forma que já está um atraso demais, né, que você já observa, não, isso aqui não é normal, já era para ele ter adquirido certa independência em tal habilidade, em tal atividade de vida diária, e ele não está desenvolvendo, né? Então procure um neurologista, procure um pediatra, né, para fazer essa avaliação, para a gente ter um diagnóstico fechado o mais precoce possível, tá bom? Não é motivo de desespero também se o seu filho foi fechado com o diagnóstico de uma forma tardia. Eu sei que é um sentimento de perda, é um sentimento de luto, é algo muito difícil de uma mãe encarar, né? Mas nós temos aí vários casos de crianças que se desenvolveram muito bem, de crianças que tiveram até um mau prognóstico, né? E conseguiram alcançar um nível de independência que seria não seria para ela conforme aquilo que ela apresentou no primeiro momento, né? Mas com os estímulos, com a parceria da família, com a equipe multidisciplinar, nós vemos muitos autistas se desenvolverem. Eu sei que esse meu vídeo ele vai para grupos de mães autistas. Vocês, mães, vocês sabem disso, que muitas vezes receberam palavras que os seus filhos não iriam desenvolver, que seus filhos seriam dependentes de vocês para sempre. E tem muitas mães com relatos de que hoje o filho está alcançando, está conquistando, mas assim, suor da mãezinha, né? Um trabalho diário que é preciso ser feito, realmente procurar profissionais que vão lhe instruir e lhe encaminhar de forma correta. Então, assim, a doutora Wazane Bittencourt vai vir conversar com vocês sobre as demandas maternas, vai vir trazer algumas orientações para vocês de como estimular a sua criança, de como lidar com os momentos de raiva, com os momentos de tensão, né, com os momentos mais difíceis do dia a dia, e acalentar o coração
orientação de vocês, mães, né? Sabendo que existem profissionais que estão capacitados e têm uma experiência muito boa nessa área, né? E falar positivamente a vocês sobre essas crianças com transtorno do espectro autista, tá bom? Eu deixo a palavra com a doutora Waslane Bittencourt. Prestem muita atenção, anotem. Se vocês precisarem depois contatarem ela por e-mail para tirar dúvidas, nós vamos disponibilizar o e-mail dela, e eu desejo a todos uma ótima videoaula a partir de agora, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Olá, tudo bem? É com muito carinho que recebemos o convite da amiga Mariana para responder algumas demandas, né? Demandas maternas, algumas orientações de como estimular sua criança com autismo e como lidar nessa fase, né? Nessa fase que nós estamos assim de confinamento, de quarentena, ainda nos encontramos nessa fase. Então, um dado a ter em conta que o autismo está aumentando, né, nesses últimos anos. E segundo diversos estudos da Sociedade Americana do Autismo, 1 em cada 150 crianças recém-nascidas, elas serão diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, chamado atualmente como TEA. O motivo dessa realidade não está totalmente claro, né? Por um lado, eu digo assim, tá a eficácia no próprio diagnóstico, né? E a detecção mais precoce. Mas, por outro lado, também nós encontramos um grande enigma que está encerrado na genética e também no transtorno biológico, cuja causa ainda não é conhecida com exatidão. Contudo, não significa necessariamente que a compreensão sobre o transtorno esteja mais claro, visto ainda que temos ainda muitos questionamentos sobre o TEA. No entanto, e seja como for, estamos diante de um fato relevante, que o autismo é cada vez mais comum e há famílias que necessitam do nosso reconhecimento e do nosso apoio. Por que eu digo nosso? Que eu faço parte de uma equipe multiprofissional de profissionais que atuam diretamente com as crianças com deficiência. E vocês poderão me perguntar quais os profissionais que fazem parte dessa equipe. São vários psicólogos, são fisioterapeutas. No caso, a Mariana, ela também compõe a nossa equipe. São pedagogos, psicopedagogos, profissionais também de educação física e fonoaudiólogos, não é? Por quê? Porque para você cuidar dessas crianças, elas precisam ser estimuladas, né? E precisam de profissionais competentes que ensinem a essas famílias como cuidar dessa criança, não é? E eu digo assim, que o autismo, ele não vem com manual, mas ele vem com pais que estão direto com seu filho, que estão participando das terapias, que pais que lutam, que vão para o Google
que vão para as redes sociais, que vão para o YouTube pesquisar realmente o porquê que sua criança se comporta daquele jeito, o que fazer para melhorar, não é? Então, eu vejo assim que são pais garimpeiros. Quando eu sempre digo para os pais que eu atendo, que quando você se defronta com qualquer problema, você tem que ir atrás, saber o que fazer, que problema é esse, vamos lá, o que fazer, quais são os médicos especializados, não é? Por isso que eu digo que vocês têm que ser eternos garimpeiros, certo? São mães e pais que passam horas pesquisando para saber o que o seu filho precisa, são famílias que lutam todos os dias contra os preconceitos e a favor da felicidade daqueles que amam. Nenhum filho é igual ao outro, muito menos um filho autista. Eu já tenho casos de que uma mãe tem 3 filhos autistas. Então ela vê muito bem que um é diferente do outro, né? Mas a nossa sociedade, ela rotula, ela confunde os termos, usando estereótipos sem compreender que por detrás de cada diagnóstico existe uma pessoa única e inteligente também, não é? Alguém com necessidades particulares e com uma família por trás que batalha todos os dias, não só pela integração, mas pela inclusão dessa criança na sociedade, a inclusão escolar, não é? Muitas pessoas, muitas mãezinhas que eu convivo, estão atrás dessa inclusão. E por que você, paizinho, não é um deles? Porque você, mãezinha, não é uma delas, não é? Eu fiz a minha tese de doutorado é a inclusão de crianças com deficiência, com autismo, na rede municipal de Manaus. Então, eu tenho na tese muitos relatos de várias diretoras, de várias pedagogas, de pais, de professores que estão ali na linha de frente a favor da inclusão escolar e social. Pois bem, a criança autista, ela não é reconhecida com facilidade pelos seus pais. O que vocês devem fazer quando veem que os seus filhos, eles demonstram comportamentos diferentes, não é? Vocês podem dizer, eu nunca tive filho, mas você tem um sobrinho, você já teve um irmão, você já teve uma pessoa, uma criança em casa, não é? Que você observa o comportamento que não é normal, certo? E você pode ir para, muito bem, nós temos uns quadros que cada fase, cada mês tem quais as habilidades que a criança desenvolve em cada mês, certo? Tem aquelas que são mais precoces, tem aquelas que demoram um pouco mais para desenvolver aquela habilidade, mas tem a faixa certa. Se não adquirir aquela habilidade, então já é um fator que você deve atentar. Pode até anotar na sua agenda, em algum lugar, onde você pode depois estar dizendo para o psicólogo ou estar dizendo para a pediatra do seu filho. Então vamos lá. Muitas vezes o que acontece? A criança, o bebê, ele não olha nos olhos aos 6 meses. Aí você fica observando, aos 8, aos 12, não olha nos olhos. Alguma coisa está acontecendo. Geralmente a mãezinha, quando vai colocar a criança para mamar, ela já observa. A criança, ela não se aninha,
Muitas vezes a criança nem se andinha no colo da mãe. Ela mama rapidinho e solta. A criança que ela, vamos dizer, ela não desenvolve não tem características do autismo, ela se aninha no peito, né? Ela se aninha, ela passa a mãozinha no seio da mãe, ela faz alguma coisa para se aninhar, certo? E fique atenta, eu não quero que nessa fase ainda diga assim, é autista, né? Eu quero que vocês observem as suas crianças, tá bom? E muitas vezes aos 2 anos, ela não aponta as coisas. Quer dizer, aos 2 anos, nós já esperamos que as crianças apontem, né? Observe alguma coisa. O carrinho, né? Aponte, não precisa dizer que é o carro, mas aponta. Se não apontar, aí você já percebe, tem alguma coisa diferente no meu filho. Muitas vezes ela não interage, um coleguinha chega perto, ela já grita, não quer que pegue suas coisas, né? É inquieto, é tímido. Observe. Então, tudo que você observar, mãezinha, de diferente do seu filho, você vai pontuando, vai anotando, tá bom? Esse é muito bom, esses dados você ter para que nós consigamos começar a iniciar a hipótese diagnóstica. E também aos 4 anos ele não fala, já é um fator que também é importante para o diagnóstico. E como imaginar que todos esses comportamentos, eles descrevem, na verdade, uma criança com TEA? Não é algo fácil de assumir, em especial porque os pais, eles têm expectativas muito diferentes sobre o desenvolvimento dos seus filhos, não é verdade? Todo mundo quer um filho perfeito, né? Mas nós temos que enfrentar as provas. Ocorrem as angústias, o estresse está associado com a ideia de como serão as suas vidas a partir desse dia. É algo muito delicado. No entanto, é então que se inicia a batalha mais dura. Não ao egoísmo, sim ao altruísmo, e essa batalha é muito bonita para os pais e também para os seus filhos. Então, continuando a nossa fala, reforçando assim que por mais que você tenha uma equipe cuidando do seu filho, uma equipe de vários profissionais, fonoaudiólogos, fisioterapeuta, psicólogos, não é? Mas o melhor terapeuta para seu filho com autismo é você e sua família. Então, como maximizar as habilidades do meu filho que tem autismo, não é? Haverá dias complicados, dias escuros, dias amargos, que vai parecer que a criança ela não está progredindo, não é? Por mais que eu leve, que eu não perca as terapias, por mais que eu leve, eu vejo que ele está retrocedendo. Mas por mais duro que pareça, não se renda, não abandone o barco. E essa história de abandonar, de desistir, ela não pode ter essa palavra não pode ter no coração e nem na mente de pais com crianças que têm autismo. O apoio de bons profissionais, de boas associações, são pilares essenciais no dia a dia. Mas, além disso,
não podemos nos esquecer destas chaves simples e mágicas que precisamos ter todos os momentos. Mantenha uma visão positiva do seu filho, acredite nele, porque ele pode conseguir mais coisa do que você pensa. Aproveite os seus interesses para tirar partido de algo em concreto. Às vezes, tem objetos simples em casa que nós poderemos fazer para que ele sinta interesse em alguma coisa, vamos dizer, uma caixa de pregadores, geralmente são pregadores coloridos, não é? Tantas coisas vocês podem fazer. Nós podemos enfileirar aqueles pregadores, podemos colocar as cores, ensinando as cores aos poucos para eles, ensinando a quantidade, né? Quantos pregadores? Eu tirei 10, tinha 15, eu tirei 10, fica quanto, né? Certo que são números menores que você vai iniciar, não é? E pode fazer com os pregadores também outros objetos como um aviãozinho, certo? E também aquela esponja de lavar louça, não é? Vocês podem cortar e fazer muitas coisas com aquelas esponjas. Colocar elas com várias cores, né? Elas se transformam em estímulos maravilhosos que podem fazer vários aprendizados. Então, faça sempre uso de estímulos visuais com cores atraentes. Qualquer detalhe ou aspecto novo quebra seu tédio, quebra os comportamentos estereotipados deles. E utilizar sempre o método sanduíche. O que é o método sanduíche? É muito adequado para o autismo. Então, alguma atividade que ele já domina. Vamos dizer, ele já domina riscar, pintar. Ele já domina pintar. Então, vamos hoje você deu uma atividade menor, com um desenho menor para ele pintar, certo? Quando ele terminar, você vai dar uma outra atividade para que ele consiga fazer nos traçados, não é? Cobrir aquele traçado, certo? A segunda atividade, ele não sabe, mas ele vai começar. Aí em seguida ele tá estressadinho e tal, dê uma outra atividade que ele gosta, certo? Que ele gosta, que ele faz. Ou até eu digo para as mãezinhas, vamos dar uma caminhadinha assim, vamos dar uma aliviada, uma caminhada e depois retoma para fazer a atividade. Então, utilize o método sanduíche. O método sanduíche é um método adequado para o autismo. O que é esse método? Você vai dar para ele uma atividade que ele saiba fazer. Vamos dizer, ele gosta de pintar. Nesse dia, você vai dar uma pintura menor, porque nós queremos utilizar uma outra atividade que ele não domina ainda. Então, o desenho que ele vai pintar será um desenho menor. Terminando o desenho, ele vai fazer, vamos dizer, uma atividade que cubra os pontinhos, né? Cubra os pontinhos. Aí ele vai e faz. Quando ele terminar, você vai colocar uma atividade que ele já controla, certo? Se ele ficar um pouquinho estressado, você sai, você pega a mãozinha dele, saia, ande um pouquinho, depois volta para a mesma atividade, certo? Esse é o método sanduíche.
e aprenda a ignorar alguns comportamentos e a reforçar outros através sempre dos elogios e reforços positivos, certo? O que significa ignorar alguns comportamentos? Muitas vezes assim, ele quer alguma coisa que você não quer naquele momento, não pode, não quer. O que você vai fazer? Você tira o foco. Diga, Paulinho, veja aqui esse desenho, veja aqui essa figura, veja aqui o passarinho, veja aqui o gatinho, olha aqui como é que ele está, entendeu? Tira o foco daquilo ali que ele quer sempre, tira o foco. E quando ele fizer alguma coisa legal, aí diga, olha, muito bem, mamãe adorou, que menino lindo e tal, reforços positivos, certo? Então, procure fazer com que todo instante passado com seu filho autista seja de qualidade. Eu digo assim, que as mãezinhas que têm um período da manhã todo atarefado com limpeza de casa, não é? Com fazendo as suas comidas, seria muito melhor que as atividades que você elencasse para eles fossem no período da tarde. Por quê? Porque seria um período que você não precise ficar atendendo o telefone, ouvindo, fazendo outras coisas. Aquele tempo você vai ter que ser dedicado para o seu filho. Nem que seja 1 hora, mãezinha, mas que aquele tempo seja dedicado a ele. Né? Muitos pais querem fazer atividades com as crianças quando eu chego em casa, depois de um trabalho estressante, depois do trânsito estressante, e isso aí nós não queremos, tá bom? Ou faça de manhã ou faça à noite, mas em um período que realmente você esteja bem, primeiramente, né? Nós queremos que os pais estejam bem e que a criança esteja bem, não é? Não adianta fazer as atividades com eles se eles estiverem também estressados, não é? Então, a criança, ela, se acontecer isso, ela vai pressentir o estresse da mãe, o estresse do pai, o estresse do cuidador, ou a ansiedade em você e vai refletir no comportamento dela. Muitas vezes vai gritar, vai berrar, e não vai querer a atividade, certo? Então, vou fazer atividade com meu filho, desligo a televisão, baixo o celular, fico atenta naquele momento, certo? E vai dar tudo certo. Quando acontece assim, dá tudo certo. Então, nós teremos que entender o quê? Que o autismo não é a ausência de comunicação ou sentimentos. As crianças autistas, elas sentem, elas pensam, elas se esforçam diariamente, se comunicam. Só o que é preciso saber, entendê-las. A mãezinha, o cuidador que está sempre perto, ela conhece até quando a criança olha. A criança autista, ela não tem um relógio, muitas vezes não sabe ver hora, mas ela sabe muito bem a hora do lanche dela, a hora do almoço dela, ela sabe muito bem. Ela tem um relógio biológico também muito eficiente. Então, vocês têm que descobrir a pessoa autêntica, a pessoa original, a pessoa maravilhosa que é seu filho, que é sua filha. Estamos aqui para orientar, estamos aqui para ajudar. E uma outra coisa muito forte que eu tento passar para os pais que me acompanham, para os pais que eu atendo, né? A confiança em Deus. Você tem que ter uma fé viva. Se Deus lhe deu a possibilidade, essa bênção, esse presente,
é porque você tem a possibilidade infinita de fazer essa história ser uma história positiva, de fazer com que o seu filho seja uma bênção, continue uma bênção de Deus. É um desafio que Deus está lhe propondo. É um desafio e estamos aqui para te ajudar nesse desafio, tá bom, mãezinha? Meu nome é Waslane, pode me chamar de Lane, sou psicóloga, atuo desde 2007 na educação especial, especialmente o autismo, que eu adoro. Muito obrigada e esperamos um outro convite da Mariana. Um beijo a todos. Ela vai enviar o meu e-mail, meu celular, para quando vocês quiserem conversar, nós estaremos prontas a atendê-los. Um beijo a todos.